Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast. Esse é o podcast da Empreendedoc e aqui eu eu ligo o médico de verdade, médico raiz, médico de verdade com o universo do empreendedorismo. Essa é a minha comunicação. Nossa, eu tô falando bem blogueiro, né? Fala pessoal, tô ficando solto com isso aqui, né, Fabião? Sejam bem-vindos a mais esse episódio e hoje é de um assunto de muito interesse pro médico. Talvez, assim, acho que tem duas coisas que são muito frequentes na comunidade. Eu tenho uma comunidade do WhatsApp, além da mentoria, eu tenho uma comunidade do WhatsApp que tem 700 médicos. E nessa comunidade tem dois assuntos que são muito frequentes. Um é captação de paciente, eles sempre me perguntam como encher a agenda. E o outro é secretária, treinamento de secretária, time, treinamento de script, comportamento de secretária. É um assunto, bonificação de secretária, é um assunto muito relevante. E por isso, eu trouxe essas entrevistadas de hoje. É um time, é uma empresa, na verdade, formada por mãe e filha. Depois eu quero saber se tem outro sócio, mas que eu saiba não. Eu estou aqui com as sócias fundadoras da AQ Assessoria. Adriana, Letícia, mãe e filha. Elas vão apresentar a assessoria, mas eu vou apresentar para vocês. É uma empresa focada em treinamento de secretárias. A gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso, como é que funcionam esses treinamentos. Sim. E também sobre, pode falar criação ou liberação do POP? Elaboração do POP, que é o procedimento operacional padrão que as empresas devem ter, ou pelo menos deveriam ter. Sim. Meninas, obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado por terem aceitado o meu convite. Para mim é um prazer. Eu sou cliente delas como dono de clínica. Elas já apareceram, tiveram algumas aparições para meus funcionários, na mentoria. Então, exatamente por serem elogiadas demais, que eu trouxe também para poder dividir o conhecimento de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. Sejam bem-vindas ao Empreendedoc Podcast. Não tenho nem palavras para agradecer. O meu coração está cheio de gratidão, doutor. Visto que você é um médico assim, super conceituado, empreendedor, que está internacional. Eu acho assim, sempre fui sua fã, seguidora. Depois houveram uns caminhos que estamos aqui hoje. E para nós, eu, Adriana, Letícia, para a gente é um prazer enorme. Como você diz, furar a bolha, né? Então, para chegar onde chegamos, graças a Deus, e a você aqui, que está assim, nos levando, subimos no foguete e estamos ali acompanhando. Né? Como o universo conspira, né? Muito. E as pessoas vão se encontrando, vão se plugando, vão se conectando. Isso. E um ajuda o outro, um cresce com o outro. Ontem eu falei com um colega que tem uma empresa que me assessora bastante, me ajuda bastante com os mentorados, me ajuda bastante com o pessoal da comunidade. Quem me segue, então, não tenho todas as soluções, mas eu tenho o contato de quem tem as soluções, tipo vocês. Uhum. E eu falei exatamente a mesma coisa para ele. Eu falei assim, que bom que a gente se ajuda, que a gente está perto um do outro, sem interesse, mas é uma coisa que acontece. O universo conspira para as pessoas que têm a mesma sinergia, mesmos valores. Sinergia, e essa conexão rolou de cara quando vocês foram lá na clínica, eu lembro muito bem disso. E você, que você quer se apresentar também? Quero. Eu sou a Letícia e, na verdade, fui eu que descobri a Adriana, né? Porque a Adriana sempre trabalhou como secretária e aí eu ligava para ela, mãe, onde a senhora tá? Ai, filha, olha, essa semana eu vou treinar a secretária nova do Dr. XYZ. E lá a Adriana foi. Conta isso, conta isso, a história da empresa. E eu falei, mãe, por que não oficializar isso? Fazer disso uma empresa. E você nessa época trabalhava com o quê? Eu trabalhava junto com meu marido na farmácia. Ele é farmacêutico, é ele que elabora o POP, né, o Rangel. Sim. E aí a gente junto começou a ter essas ideias e falar, vamos formalizar isso. Porque ela já foi. Olha a empreendedora aí. Sempre, doutor, sempre. E eu, assim, graças a ela que consegui sair do ninho, sabe, aos pouquinhos, CLT durante muitos anos, cabeça CLTista, mais de raiz. 40 anos, então, assim, foi a partir dela. Cabeça CLTista raiz, juntou com uma empreendedora e inteligente, né, viu uma dor grande do mercado. Exatamente, doutor, exatamente. Né? Viu uma dor grande, juntou com expertise. Sim, toda essa bagagem. Demanda, expertise e dor é a junção perfeita para você criar um produto, empreender. Parabéns, Letícia. Obrigada. Visão empreendedora, maravilhoso. E a empresa tem quantos anos? Agora vai para 3 anos, né? 3 anos juntos. 3 anos. Uma pergunta, eu já ia direcionar para um assunto, mas vou para outro. Como é que é trabalhar? Porque empreender não é fácil. Sim, desafiador.
É desafiador. Como é que é trabalhar mãe e filha? Mais Muito desafiador. bom. É desafiador, doutor, mas assim, eu sinto que às vezes ela tem mais juízo que a mãe. Mas eu me sinto muito à vontade com ela. Eu aprendo. É o contrário, ela aprende comigo, mas eu aprendo mais com ela. Porque ela gosta muito de ler, ela esmiuça, sabe tudo, ela sabe os detalhes. Então, ela é uma riqueza na minha vida. Eu entendi que tem uma sinergia, Tem mas muito. qual é o papel de cada uma na empresa? Isso que eu quis dizer. Ela fala né? e eu executo. Ela organiza, ela gerencia Tudo. e você usa, Tudo. e a expertise vem sua para poder... Sim. Com a minha experiência, a minha bagagem de 40 anos, doutor. Então, ela viveu, ela trabalhou comigo algumas vezes, eu trabalhei em grandes centros clínicos. Sim, E aí tem chega a aquele experiência. dia que a mãe leva a filha para trabalhar junto. Então, eu sempre passei muito, e eu sempre passei muito amor pelo que eu faço. Podia cair pedra, pau, o que for, eu estava ali. Porque eu tinha aquele comprometimento, aquele amor por aquilo que eu fazia. Então, eu sou, assim, hoje muito grata, né? De tê-la aqui comigo como sócia e me ajuda demais. Então, nasceu. Aí eu falei para ela, vamos caminhar, vamos ver como que vai ser. E de várias reuniões saiu a nossa apostila, elaboramos a apostila, vídeos, sempre tudo feito com muito carinho, né? O carinho, quando a gente põe amor no que faz, não tem como não crescer. Verdade. Né? Então, E juntou expertises, né? Isso é Sim. muito bom. É que se Sim. fosse pensar numa empresa, uma estrutura de empresa, seria a CEO e a CKO, que tem o conhecimento e a que é executiva do negócio. Que É o massa. tipo o tico e teco, né? É o tic e teco. E aí nasceu, aí veio aquela vontade, né? Era um sonho, porque a gente sempre fala que o sonho, ele adormece, mas o meu, ele acordou. E depois, na pandemia... Você se encontrou, hein? Me encontrou muito, muito. Hoje eu sou muito feliz, né? Cada curso que a gente dá, cada menina que chega, cada secretária, ela fica guardadinha aqui. E as suas estão aqui, ó, E guardadinhas. vou falar, e elas falam de vocês. É engraçado. Eu tô dando aqui entrando um pouquinho sobre o trabalho delas. Vocês dão o treinamento para as meninas e isso me chamou muito a atenção. Muita atenção, Andri. É que elas saem com um relacionamento com vocês. Exatamente. Um relacionamento diferente de alguém que... Sei lá, você paga um curso, você paga uma imersão, você paga uma palestra, você gosta da pessoa, você cria uma admiração até, assim, mas gostou do conteúdo. Não, elas saíram com um relacionamento. Sim. Eu não sei o que rolou lá, porque eu não fui, foi fora, elas foram presencialmente no office delas lá, para ter o treinamento, mas eu posso dizer para vocês que as minhas meninas saíram impactadas e mais, elas saíram com vou usar um termo, até um certo grau de intimidade com vocês. Sim. E isso é muito legal. Acho que é muito do que a gente estava gravando no podcast anterior aqui, falando sobre pessoas, sobre cuidado. É você se envolver de verdade com as pessoas, isso prospera. Prospera o consultório médico e prosperou a empresa de vocês. É empatia, né, doutor? Empatia total. E a gente fala a língua delas, né? Então, a gente mostra que a gente também entende a dor delas. E a gente faz aquele meio de campo. Médico, que é o que a gente sempre fala, o médico, além de médico que ele estudou para estar ali, a parede cheia de diplomas, mas ele também é um empreendedor. O consultório é uma empresa, então aquilo tem que fluir. E elas têm que assumir o papel delas, porque o primeiro contato do paciente é com a secretária, seja pessoalmente, seja por telefone, por mensagem. Então o papel delas é extremamente importante. E quando elas fazem o curso, elas se sentem valorizadas. Então, pelo médico, olha, o médico quis, ele me deu de presente, ou mesmo aquelas que estão fora do mercado de trabalho, que querem uma oportunidade melhor, elas mesmo compram o curso para que elas possam se apresentar melhor, ir para um consultório melhor, ganhar um pouco mais. Então, o conhecimento ele é muito válido por isso, elas gostam dessa conexão. Isso, e eu acho que vocês trazem elas têm essa valorização do líder está dando valor a elas, né? Dividindo o conhecimento, investindo em conhecimento para elas. Mas você tocou num ponto que eu acho que é chave para vocês, que é elas se sentirem próximas. Sim. Vocês não tem um distanciamento, tipo, eu sou a Adriana, eu sou a Letícia, eu sei, eu vou aqui para te ensinar. Exato. Tipo, eu já fui secretária. Já estive aí. Isso. E eu sei, eu vivi na pele. É um paralelo com a mentoria. Na verdade, as pessoas compram a Empreendedor, que é o que é, e tá virando essa febre. Por quê? Porque as pessoas identificam em mim
o que eu fui, assim, o que eu sou, né? Tipo, você ele sentiu. é médico, ele construiu uma clínica, Sim. ele construiu uma empresa de fato, ele passou pela dor, ele atendeu o convênio, saiu, foi pro particular, sabe? Tudo ele, o passo a passo que a gente quer viver, ele viveu. Isso. Não é uma pessoa que tá lá em cima do palco, não é um... Esses dias eu vi um termo que é isso, não é um líder de palco, é um líder de fato que tem vivido, que vivenciou aquilo. E eu acho que isso cria uma identidade forte. Então é isso que eu identifiquei. Elas criaram uma identidade com vocês. Que massa o trabalho de E a vocês. gente tem isso, doutor, é natural, é uma forma natural. Mas você Elas- se via líder, assim? Você se via assim, do tipo... Eu sei que você sabe fazer, mas você se via antes de ela te ver dessa forma. Você se via capacitada nesse sentido de pronta para transferir o seu conhecimento? Sim, Já se via. porque era o meu sonho. Mas você não produtizava isso? Não, eu tinha medo. O medo A seletista. deixa sentar, ficar ali reclamando, mas não tomava uma posição. Até que há 1 ano atrás eu fiz isso e foi onde deu o boom. Em 3 anos de empresa, ainda assim ela aguentou CLT 2 anos. Ah, você persistiu. Sim. Persisti. Olha, o CLTista, gente, o médico CLT também é assim. É assim. Ele larga, mas ele não larga, entendeu? Exato, Ele fica ali, é. ele tem o medo de largar o Medo de plantão. largar aquele Exato. pouquinho ali, que hoje esse pouquinho... Então, a gente não tem nem o que comparar o que eu era. Hoje eu me sinto mais feliz, né? Tô assim... Furou a bolha. Eu tipo, me sentia assim, presa numa âncora, né? Eu queria voar, mas não conseguia, porque eu tava ali, tinha compromisso, eu tinha que fazer, mas eu tinha aquela garra. Eu ainda vou chegar lá, eu ainda vou chegar lá. E tô chegando, né? Cada vez mais. E o que eu sempre falo, doutor, a secretária, ela é a porta da prosperidade. Então, eu sempre me vi nesse papel. Para o consultório estar sempre cheio, esse acolhimento, né? Essa necessidade de saber que o paciente está sendo acolhido com carinho, com empatia, né? Às vezes vem muitos com uma necessidade grande de conversar e você ter aquele tempo de ter aquela empatia. Então, tudo isso faz a diferença. E no curso que eu fiz com as suas meninas, foi um diferencial. Até vou falar, tá? De todos esses anos, eu nunca vi secretárias gostarem e se emocionarem. Nós Admirarem, né? A admirou admiração que elas uma têm. admiração assim por você, pela doutora Thaís e pelos médicos da clínica, aquele respeito, sabe? Gostar de estar onde estão. Muitas a gente recebe, elas gostam, mas não como as suas. Então, você faz a diferença. Legal. E você é um exemplo que eu estou usando para outras mentorias. E uso você de exemplo nos nossos cursos, depois que a gente fez com as suas meninas. Porque, assim, é elogiável, doutor. O Obrigado. carinho que elas têm por você. Mas eu tenho convicção disso, sabe? Eu tenho convicção que a Dermacore é o que é. E hoje, com a Empreendedoc, assim, eu tô, entre aspas, mais distante. Mas a Dermacore não caiu um centímetro quando eu e a Thaís distanciamos um pouco para levantar essa aeronave. Sim. A Dermacore não caiu um centímetro, pelo contrário, ela continua na mesma curva de crescimento. Talvez ela poderia estar numa curva ainda mais ascendente, se eu tivesse 100% ali focado, mas... E eu tenho certeza que essa ascensão, essa manutenção do crescimento, né, do padrão de crescimento, é porque eu construí isso lá dentro. É porque elas carregam mesmo o piano ali pela gente, elas vestem a camisa, isso. elas vestem a camisa da Dermacore. A gente conquistou isso com elas. Aquele uniforme rosa maravilhoso. Eu falo para elas, são as Barbies. As Barbies da doutora Thaís, elas vestem mesmo, e eu tenho orgulho disso. Massa, muito massa, meninas. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa assim. Agora, eu primeiro que só quero, antes de perguntar, eu quero dizer que a sua história, Adri, assim, o que você acabou de dizer, esse pensamento elitista, essa crença, esse desvínculo, e agora você dando o depoimento dessa liberdade que você está vivendo, embora a gente vai aqui falar de outras coisas para ajudar os médicos, isso já ajudou demais quem está ouvindo. Porque eu tenho muitas pessoas, muitos médicos que estão aqui nos ouvindo, que estão nesse momento, que estão no plantão e não tem coragem de largar, que estão no consultório que não está prosperando, que não tem coragem de largar, ou que quer atender só particular, mas atende convênio, não tem coragem de largar. Ou, sabe? Especialmente os vínculos elitistas, assim. O cara não tem a coragem. Ele não se vê sem aquilo, né? Mas é a âncora, um pássaro com uma âncora na perna. E então, uma outra coisa, é o que você doutor, que você bate muito é atender convênio.
Eu trabalhei muito com glosa, com convênios que não pagam. Sim. Então, eu posso hoje transmitir para eles essa certeza de atender o particular e crescer no particular. Esquecer o convênio. Porque as operadoras, elas não valorizam. O médico que se forma pensando, eu quero começar a atender no convênio para começar a aquecer, está pensando errado. Já foi um mercado funcional. Quando eu fundei a Sim. clínica, era funcional, mas de fato ele vai perdendo, perdendo totalmente o sentido. Total. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, qual é, agora vocês treinam times de secretárias para os médicos. Isso. Eu vou querer entender melhor o que consiste o treinamento em si, mas eu vou começar por uma outra pergunta, meninas, assim, vou perguntar para você, Lê. Qual é a dor ou qual é o problema mais frequente que vocês enfrentam quando estão frente a frente com um time de secretárias de médicos, nem que seja uma secretária? Qual que é a coisa mais que você... Isso é muito... Esse problema é muito recorrente. Toda hora a gente vê isso. Qual que é? Sei lá, se você quiser listar os 3 principais. E vou fazer uma pergunta talvez um pouco ainda mais profunda. E desses, qual é o que o médico menos enxerga? Do tipo assim, você chega pro médico, vocês dão um feedback, vocês dão um follow-up, né? Pro médico que te contratou e você fala assim, ó, a gente fez isso, a gente treinou isso, e estava acontecendo isso. Então eu quero saber quais são os mais frequentes e qual deles, ou se é outro, que o médico menos enxerga. O médico é um buraco que o médico não vê, entendeu? Ficou claro? Vai lá. Eu acho que a maior queixa é falta de comprometimento. Então, ele tem lá a secretária e aí ele tem muitas vezes uma ou duas. E aí ela chega atrasada. E aí ela falta. E aí o que ele vê? O medo de trocar de secretária. Então, a gente expõe isso pro médico, né? Doutor, olha, deu para ver no curso que ela já veio pedindo se podia sair mais cedo. Poxa, ele pagou para ela estar ali naquelas 4 horas de curso. E as secretárias muitas vezes chegam lá, olha, eu queria ir embora mais cedo. Exatamente. Não faz a hora do intervalo. Para mim poder ir embora, porque normalmente a gente faz sexta ou sábado. Sábado, normalmente, elas tiram de folga as que trabalham e elas querem sair. E nas conversas que a gente tem, eu sempre falo que o curso é vivo, porque elas falam e a gente fala também. Então, a gente tem essa troca. E a gente sente muito isso, essa falta de comprometimento. Porque o médico, antes da secretária vir ao curso, ele fala, olha, ela chega atrasada, tem como você falar sobre isso? Olha, ela falta muito, tem como você falar sobre isso? E realmente está na apostila, está na nossa pauta de assuntos. E a gente nota muito isso, essa falta de comprometimento. Mas aí, quando a gente expõe isso para o médico, ele fala, mas ela está comigo há 20 anos. Mas ela está comigo há 10 anos. Entendi. Então, esse movimento da mudança, de buscar uma outra profissional, eles acabam ficando um pouco receosos. Entendi, deixa eu aprofundar nisso. Entendi, gostei. Então, o que você mais encontra é falta de comprometimento, seria talvez a mais comum, a dor mais comum. Muito. E do lado do médico, a cegueira, não é que ele não enxerga, Isso. ele até enxerga, mas ele não tem, ele não quer enfrentar o desafio, a dificuldade, os transtornos da mudança. Sim. De treinar novamente uma profissional, dela pegar o ritmo da clínica. Então, ele prefere, às vezes, aguentar aquela falta de comprometimento em troca dele não ter mudanças. E legal de falar disso porque eu falo muito na mentoria isso, eu ensino o processo de contratação, eu tenho um processo de contratação e também de treinamento regular, que é um momento tão importante o processo de contratação, porque descontratar, demitir é complexo. A pessoa tem medo, insegurança. Sim. Então, capricha na contratação também. Exatamente. Capricha no treinamento. Investe em conhecimento. Investe em treinamento. Investe nisso, porque vale muito a pena. Traz muito retorno. Sim. E investe no seu processo de contratação. Sim. Faz um processo de contratação rigoroso. Assim, que seja de fato efetivo. Né, que você consiga, nesse processo de contratação, ver coisas que são relevantes, do tipo valores. As pessoas contratam pensando muito na parte técnica, nos entregáveis técnicos, e esquece de avaliar valores como esse, comprometimento, seriedade, profissionalismo. Ou, às vezes, quando o médico está começando a clínica, a gente sempre brinca, né? Ele pega a prima, da tia, da vizinha, uma moça qualquer que no sentido de, atende o telefone e sabe escrever, coloca a coitada lá e ela se vira para aprender no dia a dia, no sufoco. Né? Então, a gente tem visto esse movimento dos médicos em, sim, querer capacitar a secretária dele para atender melhor, né? Para fazer melhor.
Entendi. E é uma coisa que é muito relevante, como vocês começaram o podcast falando, e é de fato, é a experiência do cliente total ali, é o primeiro contato. É o primeiro contato. Eu falo isso, você sabe, que eu até... eu falo assim, se você tem uma clínica maravilhosa, mas na hora que a pessoa liga, a secretária é grosseira, Exato. ou usa emoji demais, ou escreve uma coisa errada em português, isso destrói a imagem da a clínica. Não deve ser boa, porque se a entrada é essa imagem, lá dentro não deve ser bom também. Exatamente. Eu dou esse exemplo que é bem real. Eu falo assim, imagina você, olha até num site para contratar um hotel, o hotel tem 5 estrelas lá de pontuação, todo mundo elogiando, só que a hora que você liga para marcar, você é muito mal atendida, a pessoa é grosseira, ou fala mal, fala errado, você pensa, esse hotel deve ser uma porcaria. Se o dono não está enxergando isso, o serviço deve ser todo ruim. Sim. É isso, né? E um ponto que a gente chegou, porque hoje em dia tudo é Google, né? Onde você vai em um restaurante, um hotel, é o Google. E às vezes o médico nem sabe que ele está lá no Google com uma reclamação desse tamanho, falando da recepção, isso. Muitos se surpreendem, falam, meu Deus, eu não vi isso. E a gente mostra, né? Às vezes a falha no WhatsApp. O WhatsApp hoje, a gente brinca que é um outro setor dentro do consultório. E é mesmo, né? Então, tem que ter aquela atenção. Saber que a sua secretária, ela vai saber vender o que você tem, porque ela manteve uma proatividade durante o tempo, com o treinamento, chegar, doutor, que procedimento é esse? O que é isso? O que é aquilo? Para ela poder saber. Conhecer o produto. Por isso que eu falo, eu me dei bem, assim, nessa parte, porque eu vivi tudo dentro de um consultório, dentro de um hospital, dentro de um centro clínico, e eu sabia tudo, o que tinha ali. Eu quase não tenho CRM hoje, mas eu sei... Entendo isso, entendo. Então, isso é eu tenho... Isso é super importante. Então, e a pessoa saber o que ela está falando, para poder passar essa firmeza, né? E fazer a secretária que vende, né? Ela tem que saber ali no WhatsApp, passar direitinho e trazer o paciente. Rodrigo, você está passando um ensinamento que é muito valioso. E os médicos não sabem disso. Enxergar a secretária como vendedora, já tem muitos médicos que não enxergam. Acham que são recepcionistas. Elas não são recepcionistas, elas são vendedoras do seu negócio. Sim. E você falou um ponto antes que o médico não enxerga. É um ponto cego. E eu sei, porque eu lido com o médico todos os dias, o dia inteiro. É um ponto cego do médico, é entender que a secretária tem que conhecer o seu produto. Tem que conhecer o seu atendimento, o modo que você atende, o que você faz, o que você opera, quais são os procedimentos que você faz, como você atende, o seu perfil, os seus resultados. Ela tem que ser uma profunda conhecedora do seu serviço. Exatamente. Porque é ela que vai apresentar, ela que vai comprar a causa, ela que vai vestir a camisa e comprar a causa. E eu faço essa comparação, meu mentorado que estiver ouvindo já vai até saber a história que eu vou contar, que eu falo isso sempre. É o vendedor do carro. Se você chega numa loja de carro e fala para ele assim, ó, eu quero comprar esse carro, quanto custa? O cara fala, custa 120 mil reais. Legal. Ele tem direção hidráulica? O cara fala, não sei. Custa 120 mil reais. Isso aí. Ele faz quantos quilômetros por litro? Não sei. Custa 120 mil reais. Tem garantia? Não sei. Tipo, o cara não sabe nada, você não compra o carro. Exato. Mesmo que você queira, mesmo que você deseja. Sim. Então, se a sua secretária só sabe o preço da sua consulta, e se ela sabe só quando você tem vaga, quando você não tem vaga na agenda, você não tem uma secretária com resultado. Não é isso? Estou enganado, meninas? É isso aí. Deixa eu aprofundar um pouco na entrega de vocês, que eu acho que isso é de interesse de todos. É assim, vocês têm um método de treinamento, tem uma metodologia, tem um processo, ou quais são os pontos que são abordados? Eu entendo, eu vi uma parte da dinâmica que vocês fizeram uma vez na clínica, isso é muito massa, vocês fazem dinâmica, é muito massa, mas tem de fato assim, tipo, a gente ataca esse pilar, passa isso para todo mundo conhecer. Sim, são 5 pilares que a gente trabalha. Vai lá. Primeiro, a gente começa falando qual é o papel da secretária. Para ela entender que realmente ela está ali não é só para atender o telefone e marcar consulta, como o doutor mesmo já citou. Então, a gente começa falando com ela tudo. A gente brinca do balcão para dentro. Então, vai falar organização, qual é a postura que ela tem que ter, como ela tem que falar. A gente ainda fala muito isso, né? Fora, você pode ser quem você quiser, usar a roupa que você quiser. Dentro do ambiente corporativo, tem regras a serem seguidas. Então, não é que, 2025 eu não posso ser quem eu sou, eu não posso usar o que eu quero. Não. Dentro da clínica tem padrões e a gente tem que seguir. Até a gente usa uma ilustração que tem uma bombeira, uma policial e
Uma bombeira policial e uma enfermeira. Então, elas estão trajadas e não está escrito nada. E a gente pergunta para elas, como a gente sabe a profissão dessas mulheres? Aí elas falam pela vestimenta, a gente fala, tá vendo? Então, é por isso, não tem como uma policial correr atrás do bandido se ela tiver de saia, né? Se ela tiver de sandália, de salto alto. Então, a gente aborda muito essa questão secretária. Uma questão, então, nesse primeiro pilar aí, uma questão de postura. Exato. Postura. Né? Tudo. Desde ela ser proativa em ver que uma lâmpada está queimada. Sim. Avisar. Olha, acabou o papel. Eu fui imprimir uma guia agora e acabou a folha bem agora. Não, tem que ver bem antes. Então, detalhes do consultório, do bom funcionamento, ela vai ter que estar atenta a ela e a toda a estrutura. Certo. A próxima parte a gente fala do atendimento presencial, agora sim, balcão para fora. Tá. Então, a gente começa a falar como que ela vai tratar se um paciente vier ríspido com ela, vier grosso, porque tem paciente que está no mau dia e ele já vai chegar atacando a coitada da secretária. Então, como lidar com aquilo? Então, a gente fala como ela vai lidar com um paciente presencial. Essa questão também. Eles acabam de passar em consulta, sai e pergunta se o procedimento dói, se o remédio é caro. Então, eles querem aquela segunda consulta com a secretária. Então, elas precisam também estar a par de tudo. Ótimo, essa abordagem é muito boa, né? O atendimento presencial antes e depois da consulta. Exatamente. Terceiro pilar que a gente fala, né? É a secretária no atendimento telefônico. Então, a gente fala que o telefone, ele é o passado, o presente e o futuro dentro do consultório. Então, ainda tem pessoas que querem falar. Então, elas ligam. Aí tem a mensagem, tem plataformas de agendamento. Então, a gente fala como que elas têm que se portar com relação a isso. Evitar muitas gírias, a gente pega muita reclamação. Exato. Massa. Né? Então, o ambiente médico não é um lugar para ficar flor, amor, querida, né? Então, a gente fala muito sobre isso na parte escrita. Tomar cuidado com áudios, com emojis, porque a comunicação escrita, ela fica aberta à interpretação. Então, a pessoa pode pensar que está sendo grossa, que está sendo mal educada, e não, né? O próximo ponto que a gente fala, trabalho em equipe. Mesmo que seja um consultório com só o médico e a secretária, é uma equipe. Então, como que vai ser aquela dinâmica? Trabalho em equipe. E aí também a gente tem a dinâmica lá do trabalho em equipe. Tá. E o último pilar que a gente trabalha é o relacionamento da secretária com o médico ou com o gestor. Né? Então, entender essa hierarquia, a gente trabalha também. E a gente apresenta para elas as queixas dos médicos. E a gente fala o que a gente falou no começo, né? Que eles se queixam dessa falta de comprometimento da parte delas. Essa última parte, a gente fala sempre de que o consultório, ele está baseado em dois pilares, né? Processos e pessoas. Então, o doutor, ele decide quais são os processos que a clínica precisa e aí ele seleciona as pessoas e capacita essas pessoas para cumprir esses processos. Então, são 5 pilares que a gente aborda no curso. Tá, então eu vou voltar aqui, ver se eu me esqueci nenhum. Toma sua água aí, mulher, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né, Adri? Então, postura e comportamento, o atendimento, o comportamento e as coisas relevantes no atendimento presencial, massa. Atendimento telefônico, comunicação, verbal, não verbal, etc. Tem o WhatsApp aqui também? Sim, sim. Telefônico e WhatsApp. WhatsApp, o telefone e as plataformas de agendamento também. E plataformas, que hoje em dia tem várias, legal. Trabalho em equipe, muito massa. E o relacionamento dessa relação médico-secretário, gestor-secretário. São os pilares da entrega de vocês. Sim. E vocês, assim, curiosidade, mas também querendo entender como é que é a postura de vocês em relação a isso. Eu imagino que nessa hora, que vocês estão lá na intimidade do treinamento, que rola um desabafo também da questão do contrário. Tipo, vocês elogiaram aqui, vocês estão falando, porque elas falaram bem de mim, tudo bem, mas assim, também deve rolar, tipo, ó, o cara é assim, ele é grosseiro, tem assédio moral, ele, imagino que você deve ouvir muitas coisas. Muito, é desafiador, doutor. E agora eu vou fazer uma pergunta, mais curiosidade também. Como lidar com isso, né? Teoricamente, você foi contratada por essa pessoa para treinar o time dela e nessa hora que você está treinando, ela fala assim, você quer falar do comportamento, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Imagina que rolar muito frequentemente. Qual que é a postura relacionada? Como é que lidar com isso? É desafiador, doutor. É frequente? É frequente.
Principalmente porque a gente está no time jogando com o médico. A gente quer solucionar algumas queixas vindo do feedback. A minha secretária é isso, é aquilo. Só que ele esquece dele. Né? Como líder, né? Que ele lida com a secretária. Já houve secretária que praticamente ela chorou. Né? Então, assim, ele exige que ela a trate bem, só que ele não a trata bem. Ele é grosso, ele é ríspido. E ele quer que ela atenda o paciente com um sorriso desse tamanho, sendo que lá dentro a coisa é totalmente ao contrário. Então, a gente tem que passar esse feedback para ele. Doutor, como é que tá? Você não está satisfeito? O que está acontecendo? A gente procurar mostrar. Porque lá no curso, ela veio porque ele comprou, ele quer, acredita que aquilo vai fazer efeito. Só que como a Lê sempre fala, né, sobre a carteira de habilitação. A gente sabe, é um item que é obrigatório. A autoescola ensinou, tirou, só que se ela bater o carro, aí a pessoa não vai lá reclamar na autoescola, tem que ser com quem aprendeu, né? Mais ou menos isso. Entendi. Então, a gente chega e fala pro médico, a gente treinou, a gente fez isso, mas está acontecendo determinada coisa que é bom uma reunião, por isso que as reuniões, esse acolhimento que você faz com as suas secretárias, hoje tornou-se uma coisa que a gente indica até para os pacientes. E se quiser mais, a gente manda te procurar, para você falar como tratar uma secretária. Então, Pros médicos, né? Isso. É desafiador, doutor. É muito desafiador. Entendi. E eu acho que você tocou num ponto que é legal a gente ver a sua visão, porque eu, por exemplo, eu mentoro médicos e eu ensino do ponto de vista do médico, do gestor, como que a gente deve treinar secretários, como que a gente deve criar cultura secretária. Cultura. E eu tenho um razoável sucesso com isso. Assim, talvez das habilidades, eu já falei isso algumas vezes, das habilidades empreendedoras que um médico exige que tenha para virar um empreendedor ou gestor, liderança é uma coisa que nasceu meio comigo. E lógico, eu melhorei, eu estudei, fortaleci, mas era uma Lapidou, coisa... Enfim, né? lapidei. Mas eu tenho a minha visão de como que deve ser feito. Sim. Que é reunião, estação de cultura, servidão, servir bastante, mostrar que você está junto, que você faz junto, que você está vestindo a mesma camisa, você joga o jogo. Parceiro, né? Parceiro. Eu tenho algumas premissas na minha cabeça que o médico deve fazer como líder para influenciar positivamente. A gente tem que ser líder por influência e não por autoridade. Sim, essa é a minha exatamente. visão. E eu queria saber se vocês concordam com isso. E mais do que isso, se vocês estivessem no papel... Vou fazer uma brincadeira aqui. Se vocês agora estivessem no papel do médico, se vocês fossem os médicos, não uma assessoria de que estão treinando secretárias, tenta tirar vocês desse papel e se posicionar no papel do médico, no dia a dia. Em que vocês investiriam para conseguir construir um time vencedor, um time que veste a camisa? Se você fosse a médica, se vocês fossem os médicos, vocês podem falar, contrataria que assessoria. É isso aí. Maravilhoso. Não, com certeza. Com certeza. Mas no dia a dia, você não vai contratar aqui assessoria todo dia. Sim. No dia a dia, que ponto para vocês que o líder, o médico que está nos ouvindo, lembra que o público aqui é médico, Sim, né? sim. Que ponto que o líder não pode falhar, que ele tem que estar de olho? Como que ele faz para construir essa autoridade? Eu sei como eu conquistei. Como que vocês acham que ele faz para conquistar essa autoridade, essa influência no time? Eu É o acolhimento. E tá próximo, né? Próximo, O médico saber de que tá tudo. próximo, é. Ah, tá. Então, acolhimento e, de fato, enxergar o que está acontecendo. Sim, Isso. está vivo ali, porque a gente vê muito isso. Os médicos chegam, entram, passam reto pela recepção, vão para a sala Eu adoro deles, falar isso. atendem e abrem a porta, dá 2, 3 gritos porque a secretária fez algo errado ou ficou pendente alguma coisa, fecha a porta. Pega a malinha dele, vai embora e nem tchau dá para a secretária. Então, a vivência do consultório, a secretária tem que sentir que ela é parte de uma comunidade lá dentro. Então, o médico ele vai participar da porta para dentro com o paciente e da porta para fora junto com ela. A secretária precisa sentir essa firmeza do médico. Caraca, E Lê, principalmente, doutor, quem tem, como eu digo, né, a abelha rainha, que tem a gestora. Tem o médico, mas ele delega essa função a alguma Certo. gerente. Uhum. Qual é o papel da gerente? Às vezes, aquela gerente, já aconteceu vários casos, que o problema não era nem as meninas, mas era a forma que
essa gestora, essa gerente trata Vocês também olham pra as isso? meninas. Muito. Muito. E a gente vê isso recorrente. E assim, aí o médico é tão fiel, a pessoa é muito detalhista, ela cuida com esmero do consultório, isso e aquilo. Só que essa relação secretária, Pessoa, né? gestor, é muito complicado. Então, é desafiador. Olha, é um ponto de Elas importância falam isso aí, muito né? sobre isso pra gente, não diretamente, mas a gente percebe. Né? Às vezes o problema tá ali, só que o médico não, como diz, né? Aquele apego, não vai, porque ela é importante. E está acontecendo muito isso. É mesmo? Então, a gente está pensando até em separar. Ao invés de Treinamento fazer das gestoras. treinamento para gestora. Eu acho que é inteligente Porque isso. elas não se sentem à vontade. Às vezes acontece de a gestora junto no curso. Como que ela vai ficar à vontade? A gente pergunta, faz sentido isso, aquilo. A gente vê que às vezes elas ficam meio caladinhas. Não são elas. Entendi, interessante isso E a de nossa separar. assessoria, a gente faz assim como vocês quando atende o paciente. Então, olha, Letícia, você está com problema de pressão, você vai ter que tomar esse remédio. Se eu voltar para minha casa e eu decidir que eu não vou tomar o remédio, o que o senhor, enquanto médico, vai poder fazer por mim? Sim. Nada. Eu preciso acatar todos o que você me orientou, o que eu preciso fazer, medicação, emagrecer, exercício. Se eu não fizer, não vou ter os Precisa resultados. botar em prática o que foi Exato. Então, a assessoria entra nisso. A gente vai, identifica onde pode ter um problema. Eu sempre ainda falo que problema é uma palavra muito forte. Problema é o último. Então, situações. Então, a gente tem que resolver situações para que elas não virem problemas. Então, resolve ali, doutor, aquela situação que aí sim vai ser o start para o negócio fluir. Mas aí, se a gente identifica, passa e o médico não faz, a gente fica de mãos atadas, né? E a gente vê isso. Eu acho que foram 2 pontos que a gente vale a pena só dar uma reforçada que é muito importante. O primeiro é o que você falou, Lê, eu uso esse termo na mentoria, assim, é o médico bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. O médico, até não é assim que eu falo, é o médico bom dia, boa noite. Que é o cara que entra, né, fala bom dia pra secretária, vai pra sua sala, atende, fala boa noite e vai pra casa. Ele nunca vai construir uma cultura, ele nunca vai enxergar o que tá acontecendo. Sim. E não entende porque não prospera, porque a agenda tem no show, porque tem falta, ou porque o paciente reclama. É óbvio que é o médico bom dia, boa noite. Tem muito médico bom dia, boa noite. E o outro ponto que eu imagino que é essa dor de quem tá nesse nível de ter uma gestora, uma gerente, eu imagino que o médico acaba que delega essa responsabilidade. Então, eu já contratei uma gerente, agora Eu não acabou quero meu papel de esquentar líder. E mais. não é isso que acontece. E não é isso que acontece. Bacana, massa. Vamos falar um pouquinho, mas o tempo passa assim, ó, você vê? Tá vendo como não é tão ruim fazer podcast? É gostoso, não é gostoso? Amei. E vamos falar um pouquinho de certificação? Então, um dos serviços, vou colocar assim, da assessoria, é além do treinamento secretário, do time, da gerência, trazer o feedback para o médico, enxergar o problema do lado de lá também do médico, o que o médico não enxerga. Um dos papéis é certificação e fazer o POP. Fala um pouco do POP para mim, o que é o POP, qual que é a importância, qual que é o risco do médico que não tem, como é que ele é feito, se é complexo, não é complexo. Não precisa falar valor, mas assim... Como é que é o processo? Vamos dissecar um pouco sobre isso, que isso aqui é um ponto importante. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão ouvindo que não conhecem. Então, vamos lá. O POP é a sigla de Procedimento Operacional Padrão. Tudo que acontece dentro da clínica, desde se eu tenho uma geladeira, como ela é higienizada, até identificação de lixo, como eu descarto o lixo que eu produzo. Mesmo que eu só atendo consultas, mas você lavou a mão, enxugou a mão e fez e produziu um lixo, precisa estar tudo no papel. Coisas mais complexas, tiro dreno, ponto, né? Então, faço exames. Tudo que acontece dentro da clínica, dentro do consultório, tem que estar documentado de uma maneira simples e objetiva, mas toda completa. Então, esse é um documento que ele é exigido pela vigilância sanitária. É um livro. É um livro. Uma apostila. Livro. Isso, exatamente. De uma forma de organização. Também. Assim como qualquer profissional que entrar lá. Então, hoje, eu tenho uma secretária e eu tenho uma dermatologista, que ela aplica Botox. Então, a secretária sabe como funciona o Botox e aquela doutora também. Troquei de secretária e hoje é outra médica que faz o mesmo procedimento. Está escrito o processo Já ali. está ali, elas vão ler, vão estar a par de como naquela clínica aquele procedimento tem que ser feito. Entendi. Serve como uma consultoria, mas ele também é um documento obrigatório. Exato. Obrigatório. Ele é E a vigilância pode bater lá e checar
E você sabe dizer o tamanho da multa, do problema, se a vigilância não... É grande. É a partir, se eu não me engano, de uns 10 mil. Tranquilamente. Se não tiver o POP. Sim. Se não tiver. Sim. No E primeiro... ele- perdão, pode falar. E eles exigem, doutor. E, na verdade, o POP, ele sempre existiu desde mais ou menos 2014. Aí, até 2020, tinham que ser obrigatórios em todos os consultórios e clínicas. Só que veio a pandemia, acabou tudo. Né? Então, de 2023 para cá, iniciaram as exigências, mas agora 2025, principalmente do final do ano passado, né, para cá, aí pegou. Começou a né? aparecer a supervisão. Muito. E Olha que risco aí, ó. E mais então. da parte dos convênios. Claro que todos precisam o convênio ter... manda a vigilância. Muito. Eles têm um programa de qualificação do profissional. Então, ele manda um e-mail, né, lá pro consultório. Convênio eu gosto de Eles estão Agradeço, fazendo adoro o médico. papel, na verdade, da vigilância, né? Que a vigilância tem uma alta demanda. E aí, os convênios começaram a assumir esse Então, papel. para credenciar ou para descredenciar? Os dois. os dois. Os dois. Então, eles pegam aquela região e mandam um e-mail. Quero saber como é que tá tudo. Então, se tem banheiro com acessibilidade, né? A questão do lixo, a questão do atendimento. E aí a gente elabora toda essa documentação, manda de forma digital, você sobe para o site do convênio e eles vão te dar a certificação. Vocês Então, entregam de forma digital e física? Os dois, E A quando... Dermacor tá lá, né, gente? Tá. Dos dois, os Tá dois, o impresso e o digital, né? Então, se um dia qualquer um dos convênios que o doutor atende na clínica pedir, é só subir e aí eles não ficam mais Mas a em vigilância, cima, né? para quem não atende convênio, a vigilância pode aparecer. Passa, a gente já E pegou entre outras clínicas. coisas, checa se tem o POP. Sim. E se não tem, eles dão um prazo para voltar e aquilo estar elaborado. E aí começa uma busca maçante da parte deles em português, claro, assim, procurar pelo em ovo. Que eles vão sim, querer procurar muito. Já não encontrou uma coisa, Se vou você achar não essa- tem o básico, então eu quero ir mais a fundo realmente. Ao passo que se você tem, você chega lá, pega a sua pastinha, mostra, tem o POP. Se tem isso, deve estar tudo reto, deve estar bom. Exatamente. organizadíssimo. Exatamente. Que legal essa visão, hein? Mostra a organização. E deixa eu perguntar uma coisa, precisa renovação? Precisa, sei lá, a cada 5 anos atualização? Só se a legislação mudar. Né? Então, Ou se você tiver... incorporar algum procedimento Exato. que não fazia? Isso. Entendi. Ou um profissional a mais, por exemplo, uma especialidade que entrou, né? Sim, Que a gente entendi. inclui, faz as atualizações. Sim. E é o farmacêutico que faz, que no caso é meu marido, né? O Rangel. Ele que faz esse papel lá na empresa. Isso ele faz. Eu lembro disso, ele faz, pede uma vistoria, pega um monte de Isso, informação e depois exatamente. volta com o documento. É um questionário, né, que a gente Aí faz os vai ajustes que tem que ser checando. feito. Exato. E a gente sugere também os ajustes. Muitas clínicas são antigas, aí tem que fazer reforma, Sim. com rampa, com banheiro com barras. Então, a gente sempre sugere as mudanças que precisam ser feitas e aí a clínica vai se adequando. Vamos supor se nesse meio do caminho da elaboração e dos ajustes a vigilância chegue. E aí você consegue falar, olha, estou em processo de regularizar. Eles também ficam ok e Então, não sabe, ficam em Pode cima. passar o nosso contato e a gente entendi. faz essa... Então, para aquele médico que está montando o consultório, é um momento muito legal de Sim, resolver. porque ele já começa certo. Já né? começa certo, que é muito complexo, dor de cabeça vai fazer. Sim. E aí a Show, gente hein? elabora com o logo, né, do consultório. Na paleta de cores Sim, Tudo eu lembro da disso. bonitinho. clínica. E um ponto dentro do POP que esse ano também está sendo exigido é a qualidade no atendimento. Aqui a assessoria, ela é habilitada para isso. Ela teve o treinamento de qualidade, que é o que tem eles isso estão também? Que pedindo massa. também. A gente certifica a clínica, então não é só fazer o POP. Passou Então, a pelo clínica treinamento. fez, a secretária, a gente acaba dando um desconto, né, para a secretária que é da clínica que está elaborando o POP, ela vem fazer o curso, a secretária vai ganhar uma certificação de excelência no atendimento e a clínica vai ganhar uma certificação de que ela tem o atendimento inclusivo e excelência no atendimento. Top isso também. Dermacor tem isso também? Tem. A Claudinha, Cláudia colocou na parede. Cláudia colocou na parede, boa. Meninas, assim, o tempo passa rápido, passa voando. sim. Eu quero fazer mais 2 perguntas para vocês. A primeira é colocar vocês numa saia um pouquinho justa, mas pode responder sem medo, tá? Assim, sem julgamentos. Na visão de vocês, de forma geral, o médico
é um bom líder? Cuidado, assim, não tô... Assim, tira o neto da Dermacor, Sim, assim, sim. de forma geral. O médico, ele é um bom líder? Ele está em processo. Tá em processo. Tá evoluindo Tá. isso. Muito. O movimento é grande dessa visão de que precisa mudar. Então, eu fundei a empresa certa. Com certeza. E no momento certo, porque não só ter a empresa, mas como a vontade dos médicos também em mudar. Porque se você também só tem a vontade e não tem quem te guie, não adianta de nada. E você também tem a empresa, mas os médicos também estão acomodados e não querem mudar, também não dá negócio. Então, realmente é um momento muito oportuno de ambas as partes. Os médicos querem mudar e tem quem guie, né? Os médicos estão nesse movimento de se Sim. profissionalizar? Hoje eles estão sentindo, doutor, que o consultório, a clínica, não é só um consultório e uma clínica, é uma empresa. E eles têm, assim, em mente, não uma unidade, mas aqui e ali no interior, na Baixada. Então, tornou-se, em outras formas, assim, eu que já venho desde há muito tempo acompanhando os médicos, eu sinto que hoje eles estão empreendedores. Empreendedocs. Eu uso empreendedocs, isso mesmo. Eles estão sentindo essa necessidade e hoje eles encaram que a empresa virou um consultório e vice-versa. Então, eles estão valorizando mais, estão se atentando mais. E por isso que eles buscam tanta ajuda para errar menos. Sim, a gente sente essa necessidade neles. Essa carência, Essa né? carência. Por isso que a AQ nasceu para isso, para poder estar ali. Eu sempre gostei de cuidar de médico. Né? Desde sempre eu estava ali, que o doutor precisa, isso, aquilo. Então, eu sempre entendi a dor. Né? Por isso que eu sempre dei do meu melhor, sempre, para poder estar ali. Você Caminhando continua com o cuidando. médico. Agora você continua cuidando de médico. Continuo. Agora eu cuido mesmo. Maravilhoso. Meninas, ó, nosso tempo estourou. Eu vou pedir para vocês algo que eu faço sempre com quem vem aqui no podcast. Eu vou deixar vocês fazerem as duas. Eu peço, nesse momento, assim, imagine que esse podcast ultrapasse fronteiras e Deus abençoe que essa informação realmente chegue a muitas pessoas, muitos médicos que precisam ouvir, que de fato a gente conseguiu ajudar muita gente hoje, com certeza, com as informações que a gente trouxe aqui. Mas imagine que todos os médicos do Brasil estão ouvindo vocês agora. E essa voz de vocês vai chegar para todos eles. Pode ser em poucas palavras, o que vocês falariam para esses médicos? Quer começar, Adri? Pode ser. Vai lá. Que tenha, assim, a certeza que aqui a assessoria veio para ajudar. Né? O nosso intuito sempre foi ajudar pessoas. E quanto mais pessoas, melhor. Maiores empreendedores, com atendimento de excelência. Unir, né, sempre a excelência ao acolhimento, que é o que a humanidade está precisando, desse acolhimento. E é um diferencial, você ter uma secretária com excelência. O encantamento, a fidelização vem do primeiro acolhimento que a sua secretária trouxe. É a primeira impressão. Né? É a primeira Porta, impressão. Então. Maravilhoso. E você, Lê? Que realmente que se o médico está ouvindo e já chegou até aqui, é porque ele está em busca dessa melhora, né? Então, que ele continue. Porque muitas vezes a gente vê, mas tem tanta coisa para eu mudar, mas tem tanta coisa para mim fazer, que não desista, né? Que continue no processo, mesmo que seja a passos de formiguinha. Mas o processo para chegar na excelência, ele pode até no primeiro momento parecer ser longo, mas que não pare, né? Que continue e que sempre para cima e para melhor. E que valorizem a sua secretária. Valorize sua secretária. Sim, sempre, sempre. E que elas também entendam o valor que ela tem dentro do consultório, né? De fazer daquilo com amor. Porque com amor tudo se constrói, né? A gente sabe que você dando o seu melhor, você está construindo junto com o médico, com a clínica e ali... A mágica acontece. A mágica acontece, a bolha estoura. Maravilhoso, meninas. Amei. Obrigado. Obrigado por terem doutor, confiado. nem Obrigado fala. pela ajuda que vocês estão dando aos meus mentorados, Muito à obrigada. comunidade da Empreendedoc, A gente do que WhatsApp. agradece. Se você está ouvindo esse podcast, não está na comunidade da Empreendedoc, manda um direct para mim. Se você for médico de verdade e quiser, tem o sonho de empreender, de crescer no consultório, viver da medicina com qualidade, me manda um direct que eu te coloco na comunidade. Deixo aqui o espaço para vocês divulgarem o contato, o melhor contato para as pessoas que quiserem contratar, para o médico que quiser contratar aqui a assessoria, para fazer o treinamento de secretário, para fazer o POP. Qual que é o melhor contato? Pode passar do Instagram. O nosso Instagram é
@aq.assessoria1. @aq.assessoria1. aq.assessoria. Isso. E para não esquecer, aq é de Adriana Queiroz, né? Então não tem erro. Adriana Queiroz. Obrigado, Dri. Obrigado, Lê. Obrigada a você, doutor. Obrigado a você que ficou até aqui. Aproveita, se você não está seguindo ainda, até agora não está seguindo o canal da Empreendedoc, já clica aí para começar a seguir. Já encaminha para aquele médico que não tem o POP, que vai estar correndo um risco enorme. Para aquele médico que não é um bom líder e que não treinou suas secretárias e está perdendo pacientes por isso. Encaminha esse episódio que eu sei que ele foi muito valioso. É o típico episódio que muda resultado, então eu gosto disso. Eu gosto de resultado rápido e esse episódio vai dar isso. Então encaminha para quem precisa. Obrigado. Segue nosso canal, ativa o sininho para te lembrar. E bora, porque esse episódio foi entregue.